Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Agora tem rodada do Brasileirão e o São Paulo ele deve vir com muitas novidades, vai ter novidades mesmo, mas depois eu falo de escalação com vocês. Eu quero trazer agora as últimas do São Paulo, que nós estamos falando sim de postagem totalmente diferente de jogador que se apresenta ali, se oferece pro São Paulo e o São Paulo pode trazer o cara de graça e agora e fica muito top. Quero falar também sobre o Pedrinho Vilhena, que está hoje. É um meia do São Paulo Futebol Clube, que poderia ser o meia e jogar também Henrique Carmo. Na verdade, eu separei um monte de tema aqui. Igor Vinícius, pega a vaga do Rafinha ou não? Porque o Zubeldia prometeu modificações, mudanças no time. Vamos trocar uma ideia de São Paulo, então, agora aí? Vamos junto? Então vamos junto, então. Deixa um like pra dar uma moral. Se inscrevam no canal também. Você, se inscreva no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Faço questão de você por aqui. Vamos lá, então. Gente, é o seguinte. Depois do São Paulo ser eliminado na Copa do Brasil, o Zubeldia fala que precisa de um ajuste fino ali. E eu não sei se ele vai conseguir fazer esse ajuste fino. Conseguir, ele até consegue, né? Agora, se ele vai querer fazer, como é que ele vai escalar o time de São Paulo olhando pro banco e tendo Rafinha e Luciano no banco? Não consegue. Vai colocar esses caras. Mas é assim, o Luciano, ele é um meia que não é meia. Ele é um meia que não convence. Ele é um meia que é atacante, que o forte dele é fazer gols lá na frente. Então, quando pensa, por exemplo, nos meias que o São Paulo tem, algo fica assim, faltando demais, né? E aí eu lembro que o São Paulo pagou uma fortuna no Galopo, Juliano Galopo, e também o São Paulo emprestou o Pedrinho Vilhena. E quando o Zubeldia surgiu no time do São Paulo, ele colocou bastante, deu várias oportunidades para o Rodriguinho, meia da base do São Paulo. Tava me informando sobre a situação de cada um aqui, e por exemplo, o Galopo foi um jogador que despertou interesse lá do Rosário Central, do Boca Juniors, do River Plate, todos tentaram levar o Galopo e ninguém conseguiu. O Zubeldia, por sua vez, ou o São Paulo Futebol Clube, por sua vez, ele segurou o Galopo. Falou, não vai levar assim não, vai ter que ter alguma coisa a mais para levar o Galopo. E o técnico do São Paulo, que poderia dar chance pro Galopo, não dá. E aí você fala, tá, Juba, mas o Galopo é horrível. É o que a gente ouve muitas vezes, né? E sim, o Galopo não está jogando bem. Ele realmente não está jogando bem. Falar que o cara é horrível, eu discordo. Porque o Galopo já mostrou muita qualidade pelo São Paulo, muita mesmo, e ele poderia ter uma reviravolta, voltar de contusão, se ambientar de novo no São Paulo. Só que o Zubeldia, ele é um cara que nem substitui, ele nem troca. Ele perdeu pro Atlético Mineiro, foi eliminado pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil, sem fazer substituições. Ah, teve o Eric no segundo tempo, o Atlético Mineiro aos 30. É isso. É o que teve. O resto foi nos acréscimos, 45 do segundo tempo. Nestor naquele primeiro jogo ridículo que perdemos no Morumbi. E no segundo jogo os três, Igor Vinícius, o Nestor e o André Silva que entraram nos 43 do segundo tempo. Não entraram, não trocou ninguém, ele não troca. Então como é que o Galopo poderia ter chance para dar essa reviravolta? Ah, Juba, mas o Galopo é ruim. Tá, e o Luciano de meia? Ele é o pivô da meia, né? Ele é o cara que a bola chega nele, ele domina lá de costa e recua lá pro zagueiro. Ele faz o pivô de meia. Ele não é um cara que tem a mínima condição de dar um passe de efeito. Ele não tem a mínima condição de ser meia do São Paulo. Só que aí o São Paulo manda embora um monte de caras, inclusive Rames Rodrigues, pra ter um cara igual o Luciano. É nesse universo de Luciano, que o Luciano é o seu 10, que estaria suspenso se o São Paulo passa contra o Atlético Mineiro pra pegar o Vasco na Copa do Brasil. Ele já estaria suspenso de novo, né? O espetáculo de circo que ele protagoniza no São Paulo, nesse universo o Rames Rodrigues poderia jogar. O Galopo pode jogar, ou não? Ou tô falando bobagem aqui? Claro que não. Você acha que o Galopo tem como fazer menos que o Luciano na meia? Tem como ser mais lento, mais pragmático, menos criativo? De jeito nenhum. De jeito nenhum, você sabe o que eu tô falando. E aí o Rodriguinho, ele teve inúmeras chances também com o Zubeldia, mas assim, pouquíssimos minutos pra provar muito, pra provar que era melhor que o Rames Rodrigues, pra provar que era melhor que o Lucas Moura, pra provar que era melhor que o queridinho das multidões do Zubeldia, o seu queridinho, o seu protegido Luciano. Então, claro, o Rodriguinho teve míseras chances e não acabou se machucando de novo, e agora ele fica ali pelo banco de reservas.
O Rodriguinho, um meia bastante talentoso, viu? Acompanhei o Rodriguinho desde a equipe de base e posso te garantir que ele é bastante talentoso. Ele tem um drible muito apurado e ele tem um bom chute pro gol, um bom passe. Ele é fraquinho fisicamente, né? Ele ainda é um cara magrinho, mas é o jeito do corpo dele. Ele é um cara assim de talento. O que ele precisa? Então, ele precisa de espaço, ele precisa de chance. A mesma coisa que se aplica para o Galopo, se aplica também para o Rodriguinho. E eu não tô pedindo aqui para esses caras terem uma chance de presente. Ô, é o São Paulo, vou dar um presente para... Não é presente não. É porque o nosso meia não produz absolutamente nada, que é o senhor Luciano. Então, eu penso que não tem como o Galopo ser pior que o Luciano. Não tem como o Rodriguinho ser pior que o Luciano. De meia, que fique claro, de meia. Fora o que vem na bagagem do Luciano, né? Que é um cara totalmente egocêntrico, é um cara que é totalmente suspenso direto, toda hora tá envolvido em problema, e aí você tem os meias que foram embora do São Paulo, o Luciano vai ficando, e renova o contrato, e ganha camisa 10, e é queridinho de técnico que nem tinha chegado ainda, ele já era o queridinho do Zubeldia quando o Zubeldia não tinha nem chegado ainda. Já começou a elogiar o Luciano, então assim... Me perdoe, não confio mais no trabalho do Zubeldia. Pra mim é fora Zubeldia imediatamente, sim, e fora Luciano com certeza. Mas e o Rafinha? O Rafinha vai sair desse time ou não vai? O Igor Vinícius voltou de contusão, não era contusão. O Igor Vinícius ele teve um problema ali de controle de carga, né? É o termo do momento, é o que se fala em 2024, né? Ele teve o controle de carga. Quando ele foi tirado do campo porque ele poderia ter uma lesão muscular, nesse momento, o São Paulo não voltou mais com o cara. E ele passou um mês e meio fora já. E aí esse Igor Vinícius, que tá um mês e meio fora, depois divulgaram que ele tinha um desequilíbrio muscular. Tiveram que fazer a musculação certinha dele lá. E agora ele tá pronto. Só que o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil com o Rafinha sendo... um a menos, pra não me alongar com o Rafinha, que eu não queria nunca mais falar o nome do Rafinha, ele é no mínimo um a menos. No mínimo, pra elogiar ele é no mínimo um a menos. É o meu elogio a você, Rafinha. Vou te elogiar aqui hoje. Sabadão de manhã eu elogiar. Você é um a menos, é só. É o que eu posso te elogiar. E o Igor Vinícius é um cara que tem profundidade. Tecnicamente nada bom, concordo. Ô, Juba, mas o Igor Vinícius é a resposta? Pro São Paulo é. Pro São Paulo é. O Igor Vinícius é o que nós temos. Tem Moreira e tem Igor Vinícius, mais nada. O Rafinha não é jogador mais pro São Paulo. Então o Moreira tem aquele histórico de lesão incrível. E o Rafinha, o Igor Vinícius, ele pode ir até o fundo do campo e cruzar uma bola pro Caleri. Caleri totalmente assombrado. Você vê o rosto dele, aquele rosto sombrio. Sabe? Ele tá triste. O Lucas Moura tá triste. Não tem velocidade, ninguém puxa a ajuda pra esses caras. Então o Igor Vinícius, ele seria assim... por mérito, titular no lugar do Rafinha. Isso é por mérito. Chegou o Juan Tressoldi. Será que o Juan Tressoldi não pode ser o lateral direito, então, se o Zubeldia não quiser o Igor Vinícius? Porque o Juan Tressoldi ele foi considerado um dos jogadores mais rápidos da posição do mundo. Sabia disso aí? Dos jogadores mais rápidos do mundo na posição é o Juan Tressoldi, que é zagueiro e pode jogar de lateral direito. Então ele teria algo que o Rafinha não tem, que é a velocidade. O sistema defensivo do Tressoldi ele é zagueiro. Será que ele marca mais que o Rafinha, o Enganation? Enganation, show, Enganation. Claro que vai jogar mais. Então o Juan Tressoldi, Igor Vinícius tem opção. Moreira, Ferrarese. Opções para colocar na vaga do Rafinha tem. Basta saber se o técnico vai acordar e falar, será que eu posso? Será que existe mundo para escalar um time sem o Luciano e sem o Rafinha? Como é que você trabalhava lá no Equador, ô Zubeldia, lá na LDU? Você não tinha Luciano e Rafinha. Você tá vivo como? Eu fico me perguntando, como é que você tava vivo sem Luciano e Rafinha no Equador? Aqui no São Paulo não pode mexer nesses caras aí, nos teus chefes. Difícil conceber, né? Difícil. Fora a Zubeldia pra mim, tá? O Rigoni, antes de falar do Santiago Longo, do Pedrinho Vilhena, o Emiliano Rigoni, ele fez uma postagem colocando ele lá fazendo treino no São Paulo. Agora, isso agora. Ontem, ele colocou uma postagem dele treinando no São Paulo Futebol Clube. Para bom entendedor, que meia palavra basta, imagina essa palavra. Ele colocou ele jogando pelo São Paulo. E ele está sem clube, querendo fechar com o São Paulo. E o São Paulo pode pegar o Rigoni de maneira gratuita.
Um cara que no São Paulo jogou pra caramba. Jogou muita bola no São Paulo. Então olhando aqui nos seus olhos, eu gostaria muito de ver o Rigoni voltar, principalmente nesse momento que nós precisamos de uma reformulação que deve começar pelo técnico, que pra mim tem que ser trocado. Olha só. O Santiago Longo, esse talvez jogue, né? Talvez esse seja um dos queridinhos do técnico aí do São Paulo, esse técnico aí. E aí o Santiago Longo, ele pode pegar agora e começar a jogar já contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Uma vez que o Bobadilha tá no controle de carga, né? A palavra do momento. O Marcos Antônio Zubeldia não gosta dele, eu posso falar. Ele não gosta do Marcos Antônio enquanto jogador de bola. Não sei nada pessoal, mas não vai querer colocar. Colocar o Lisieiro contra o Atlético Mineiro numa Copa do Brasil, numa quarta de final, você tá demonstrando um recado claro pra quem contratou o Marcos Antônio e pro próprio Marcos Antônio e pra torcida. O recado tá dado. Marcos Antônio com o Zubeldia dificilmente vai jogar. O Santiago Longo veio pra jogar e com certeza o Luiz Gustavo vai começar a dar a vaga aí, pelo menos pro Brasileirão. Então, o Santiago Longo pode ser a estreia do final de semana jogando pelo São Paulo. Jamal Lewis também pode ser, por que não? Jamal Lewis, lateral esquerdo, que pode jogar. Mas falando aqui assim, ó, o Henrique Carmo é um jogador que o São Paulo, ele tem que colocar o Henrique Carmo para jogar. Assim como o Eric e o William Gomes estão pedindo passagem, o Henrique Carmo também. O que nós não podemos ver é esse mais do mesmo, engessado, esse time que não anda de lado e que o Lucas Moura tem que se desdobrar sobremaneira para poder jogar e uma bolinha chegar no Caleri. Então o Zubeldia, ele tem que ouvir agora que ele é um técnico pragmático, cansado, que não está aberto à variedade que o elenco do São Paulo tem, que o elenco do São Paulo proporciona para ele. Tem Henrique Carmo, é pretendido no Bayern de Munique. É o Bayern de Munique que estuda a ida do Henrique Carmo para lá. O William Gomes deve ter 400 times no mundo hoje querendo o William Gomes e nenhum entrou contra o Atlético Mineiro. Então o Zubeldia, que de maneira assim totalmente esquisita, ele coloca o Eric sem aquecimento. O Eric que não aquecia, ele coloca o Eric para jogar, não tem lógica nenhuma. O Zubeldia agora não colocar também o William Gomes, o Henrique Carmo. Se ele não vai pôr, tudo bem. É o que nós já esperamos dele. Mas que demita esse técnico, então. E o Pedrinho Vilhena, por exemplo, é um dos casos assim bastante icônicos do São Paulo. É um meia que está jogando no Sport, chegou no Sport cativando bastante o torcedor do Sport Recife, e agora ele tá até no banco de reservas em alguns momentos por ser fraco fisicamente. Mas ele tem qualidade de sobra e agora vai ganhar mais minutos no Sport Recife. É um jogador da equipe de base do São Paulo que é meia. E, de novo, é um meia tal qual o Rodriguinho, que tem tido pouquíssimas chances, porque o Luciano precisa jogar no time. É complicado ou não é de interpretar essas questões, essas andanças no time de São Paulo? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se gostou desse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!